Muitas vezes, a gente carrega um monte de crenças sobre dinheiro que, se parar pra pensar, nem são nossas de verdade, sabe? Elas vêm de famílias, são passadas de geração em geração, mas e se desse pra quebrar esses limites que ficam na nossa cabeça? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. E para começar, já vem uma pergunta forte. Uma crença que não está te trazendo resultado nenhum. Isso é um valor que vale a pena manter ou é, na verdade, uma prisão? É um convite para a gente olhar com outros olhos para tudo aquilo que nos ensinaram sobre grana. Bom, e tudo isso começa por aqui, pela mentalidade de rompimento. Porque olha, antes de qualquer coisa mudar na conta do banco, a grande transformação tem que acontecer na mente. É o alicerce de tudo. E aqui está uma virada de chave fundamental. Em vez de ficar se perguntando se uma crença é verdade, a pergunta que realmente provoca a mudança é outra. Isso funciona? O foco não é validar de onde veio a ideia, mas sim ver o resultado que ela traz na prática, no dia a dia. E essa nova forma de pensar muda completamente o que a gente entende como uma prisão. Sabe, uma prisão não precisa ter grades de ferro. Ela pode ser só uma ideia, uma crença que não gera nada de bom. E não importa se ela veio com a melhor das intenções, se não funciona, ela acaba prendendo a gente sempre no mesmo lugar. E tem mais, a ideia é que a mudança de identidade tem que vir antes da mudança de renda. O crescimento financeiro não vai acontecer se a mente não crescer primeiro. É como se a prosperidade precisasse ser construída por dentro para só depois aparecer do lado de fora. Pensa assim, de um lado tem a nossa condição atual, com aqueles rótulos que a gente se dá, tipo, eu sou simples, ou sou humilde. Do outro lado, existe a direção. A grande sacada aqui é que ninguém é um estado fixo. A identidade de uma pessoa é o caminho que ela está trilhando, é quem ela está se tornando, e não o ponto de partida. Claro que essa mudança toda não acontece no vácuo. Quando alguém começa a mudar, o pessoal em volta reage. E, vamos ser sinceros, nem sempre de um jeito legal. Começam a surgir críticas, umas piadinhas, um sentimento de culpa, uma pressão para que tudo volte a ser como era antes. E a nossa primeira reação é pensar, tô fazendo alguma coisa errada. Mas a perspectiva aqui é justamente o contrário. Essa resistência de fora não é um sinal de erro, não. É um sinal de rompimento. É a prova de que a mudança é para valer e está acontecendo de verdade. Para proteger essa nova mentalidade, é super importante criar uma distância emocional saudável. Isso não quer dizer cortar laços com todo mundo, tá? É só entender que amor e concordância são coisas diferentes. Às vezes, colocar limites é, na verdade, uma forma de cuidado. Ok, com a mente preparada, chegou a hora de sair da teoria e ir para a prática. Se a mentalidade é o motor do carro, a execução é o que faz o carro andar para frente. Então, a gente entra agora na segunda parte, a execução financeira. É aqui que toda aquela nova mentalidade começa a trabalhar de um jeito bem concreto, bem prático. E essa execução toda se apoia em 5 práticas que estão super conectadas. Começa com o controle total do dinheiro e a ideia de gastar para multiplicar. Depois, evolui para a criação de uma reserva e o investimento em conhecimento que realmente sirva para alguma coisa. E por fim, tudo isso leva à criação de uma nova fonte de renda, uma que saia do padrão da família. A primeira prática é a base de tudo. Quem não controla o próprio dinheiro acaba sendo controlado por ele. Simples assim. Isso significa planejar cada gasto, decidir para onde o dinheiro vai antes mesmo dele sair da conta. Ter essa consciência financeira dá um poder enorme. A segunda prática muda o jeito de gastar. Cada despesa passa a ser olhada através de uma lente, de um filtro, que é a seguinte pergunta: isso me aproxima ou me afasta da liberdade? O foco sai daquele consumo que só mantém a gente no mesmo ciclo e vai para o gasto que multiplica, que constrói o futuro. E quando a gente fala em reserva, o ponto principal não é o valor, o quanto se tem guardado, mas sim a mentalidade por trás disso. Ter uma reserva, mesmo que seja pequena, cria o hábito de se autoproteger. Porque sem essa proteção contra os imprevistos da vida, o ciclo de voltar sempre para a estaca zero continua. A quarta prática redefine o que a gente chama de conhecimento. A diferença aqui é bem clara. Não se trata de colecionar diplomas na parede, mas sim de adquirir habilidades que geram renda de verdade. Um conhecimento que não traz um retorno prático acaba virando uma distração. E uma distração bem cara, por sinal. E por último, a quinta prática reforça uma verdade que parece óbvia, mas que a gente esquece. Um resultado diferente exige um caminho diferente. Se uma pessoa fizer exatamente o que todo mundo na família sempre fez, ela vai ter exatamente o que eles sempre tiveram. O verdadeiro rompimento exige criar uma fonte de renda que fuja do padrão tradicional. Bom,
Com a mente alinhada e as finanças rodando, o processo se firma na nossa parte final, o ritual de evolução. É aqui que a mudança é selada, sabe? E se torna parte da identidade da pessoa. O mantra principal desse ritual é este: eu honro minha história, mas não repito meus limites. Essa frase é perfeita porque ela mostra o equilíbrio, um respeito profundo pelo passado, pelas raízes, mas ao mesmo tempo um compromisso total com um futuro sem as mesmas amarras. E é muito importante entender o que esse movimento significa. Não é rebeldia, não é quebrar tudo só por quebrar, por ser do contra. É evolução. É um ato de construção, de crescimento pessoal que busca ir além do que foi estabelecido. Fica bem claro que um ciclo de gerações não se quebra do nada, sozinho. O impacto dele é grande. Mas o estopim, o ponto de partida, é sempre individual. A mudança só acontece de verdade se começar em uma única pessoa. A responsabilidade pessoal é o que bota o motor para funcionar. E toda essa reflexão nos leva a uma última pergunta, que joga o foco de volta para o indivíduo, para cada um que está ouvindo. O ciclo se quebra começando por quem?